Olá, amigos do programa Joaquim Alessi. A gente estreia hoje um horário novo, como vocês estão vendo, 9 horas da noite, toda quarta-feira, aqui no canal 13 NET Cidade de São Paulo. E o programa Joaquim Alessi de hoje tinha que ser especial por causa dessa estreia, claro. Eu converso de cara com o prefeito de Santo André, Dr. Aidan Ravin, do PTB. Dr. Aidan faz um balanço do seu governo, fala das realizações na área de saúde, na área de educação, enfim, em todos os setores da sociedade andreense. Você vai acompanhar em detalhes essa entrevista que a gente gravou no gabinete do Dr. Aidan Ravin. Ainda nesse programa, a gente conversa também com o pessoal do Baby Beef Jardim. É um novo quadro do programa Joaquim Alessi que a gente está lançando com essa estreia, que fala de gastronomia, de enogastronomia. E nada melhor do que estrear conversando com quem é do ramo, um dos mais sofisticados restaurantes do Brasil. Do ABC, de longe, é o mais sofisticado. Eu converso com o Luiz Américo de Oliveira, que é um dos proprietários, um dos irmãos da família Oliveira, que comanda o Baby Beef Jardim, e converso com o chefe Fernando Lima, que apresenta nesse momento o novo cardápio do Baby Beef Jardim. Vocês vão ver cada delícia. Só adianto uma coisinha só, que é um robalo, um medalhão de robalo, acompanhado com um petit gâteau de bobó de camarão. Já comeu o petit gâteau salgado e com bobó de camarão? Não? Então com certeza você vai ficar com água na boca e vai acompanhar nesse programa. E eu encerro entrevistando o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva, o Martinho. Portanto, o programa de hoje está bastante recheado. Eu te convido a não mudar de canal. Antes de chamar o intervalo, eu tenho uma informação muito importante. Educação permanente é exigência do mercado profissional. Não perca tempo e atualize sua carreira fazendo pós-graduação na Faculdade de Medicina do ABC. São mais de 30 especializações nas áreas de enfermagem, fisioterapia, medicina, saúde mental, psicologia, nutrição, pesquisa clínica, microcirurgia, direito médico e muito mais. Faça pós-graduação na Faculdade de Medicina da Fundação do ABC e incremente o seu currículo profissional. Matrículas abertas. Mais informações pelo site fmabc.br ou pelo telefone 3525-4707. Agora sim, a gente vai para um rápido intervalo comercial e em 1 minuto estamos de volta para começar efetivamente o programa Joaquim Alessi. Até já! Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Olá, amigos do programa Joaquim Alessi, programa com mais um horário, também para toda a Grande São Paulo, incluindo o ABCD, no canal 13 da NET, às quartas-feiras, 21 horas, que é o horário que você está vendo, horário nobre, e também às sextas-feiras, no canal 13 à meia-noite, no canal 12 e 27 às 9 da noite. E para estrear num horário nobre,
nada melhor do que entrevistar um político não menos nobre. Eu tenho a honra e a satisfação de fazer a estreia desse programa no gabinete do prefeito de Santo André, Dr. Aidan Ravi. Dr. Aidan, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Muito obrigado, Joaquim, por você ter vindo aqui. É um prazer estar com vocês, dentro da sua casa. Tá certo, perfeito. Nós estamos fazendo esse programa muito perto do 1º de maio, ou seja, completando 40 meses de administração. O seu partido é o Partido Trabalhista Brasileiro. Queria que o senhor fizesse uma rápida análise do seu governo. É lógico que a gente teria que ficar aqui alguns dias gravando se fosse para falar tudo. Mas desses 40 meses, o senhor se sente um político realizado 40 meses depois da posse? Para você falar, Joaquim, em político realizado, a gente sempre quer fazer mais. Então sempre está faltando alguma coisa para você completar e para você fazer. Mas muito feliz em poder ter avançado muito aqui na cidade em questões que estavam praticamente abandonadas. Um exemplo desse, que é uma coisa muito forte, que a gente estava comentando antes da gravação, nós temos as praças, que a gente levou a academia ao ar livre, colocamos as praças com graminha baixa, para todo mundo vir, frequentar. Eu encontro com muita gente, o pessoal fala assim para mim, fala, olha, eu vou lá, eu levo meu neto, eu levo meu filho, está uma delícia, a gente anda na praça, a gente encontra pessoas que fazia tempo que a gente não vê, porque às vezes você mora perto, mas sobe no elevador, vai para cá, entra aqui, sai de manhã, chega de noite, você acaba não vendo. Quando você frequenta, você acaba tendo essa qualidade. E também se a praça está suja, abandonada, não tem um atrativo, a pessoa não se sente motivada a frequentar. Você foge dela. Se o mato está alto, tem questão de segurança e tal. Parece que tudo começou, pelo que eu lembro, na Praça Kennedy. Foi a primeira ou não? Foi. Começou no começo do governo, quando a gente começou a limpar as praças. Certo, eu lembro disso. Abaixar aquele mato que tinha, o pessoal ficou escondido. Inclusive ali perto da Fundação da ABC, Fundação Santo André. Nós ficamos muito bonito lá e até hoje conseguimos manter. Aqui na frente do Paço Municipal. Tivemos um problema grave com o pau-brasil, que estava podre, que precisava ser cortado e foi uma confusão. A figueira, no Parque Celso Daniel, que nós tínhamos mandado 3 vezes a comissão para poder cortar, para poder podar, e não nos deixava fazer nada. Infelizmente aconteceu um incidente e aí a gente teve que resolver. Então isso deixa a gente muito feliz. Não só falando das praças, mas a gente pode falar também da própria escola, que virou um marco com a gente, foi uma mudança radical. Nós conseguimos, Joaquim, acho que é do seu conhecimento, primeiro lugar no ano passado em material didático. Numa história que você deve saber, que já estava caminhando para só aprovar as crianças, sem qualidade, sem ensino, sem nada. Conseguimos reverter toda essa situação e ganhar como primeiro lugar de material didático no país. Então não foi aqui na região, não foi em São Paulo, foi no país. Então em mais de 6.500 municípios, nós conseguimos ganhar em primeiro lugar. E isso deixa a gente muito feliz, porque a gente investiu sim em reforma das escolas, em uniforme para todos os alunos, em material escolar para todos os alunos, em aula de inglês, aula de informática. Então nós investimos muito nisso daí. A nossa escola hoje não deixa nada a desejar para uma escola particular. Eu diria mais, aí que eu recebi um material e entrevistei várias vezes a secretária, agora ex-secretária de Educação, Cleide, eu sempre erro o nome dela, é Boquichio. Cleide Awad e Eide Boquichio. Uma grande secretária da área, né? Muitos anos dirigindo escolas do Estado, escolas particulares. E acho que o mais importante disso talvez tenha sido conseguir 6.000 novas vagas de criança, praticamente zerou o número de crianças. De 3 a 5 anos a gente conseguiu zerar. Nós fizemos aqui na cidade, para conhecimento de vocês, em 3 anos nós construímos 10 creches. O total de creches da cidade é 21. Então em todos os anos anteriores tínhamos 11 creches só. Em 3 a gente fez 10 creches. Então é um volume muito grande de busca de criança para dentro da escola, que é para você começar a dar toda aquela indicação, aquele estímulo logo de pequeno. Para a criança gostar da escola, ter prazer em ir para a escola, ter felicidade em ir para a escola. Só com o uniforme, Joaquim, que é uma coisa simples demais, nós conseguimos dar
segurança, qualidade, identidade, igualdade para essa criançada, para todo mundo ficar igual, porque eu ia nas escolas, a gente se sentia mal. Sim. Você vê um lá que pode, estava com o tênis da Barbie, o outro estava com o chinelinho de dedo, que era do irmão mais velho, que você via que era maior no pé. Então, é uma coisa assim, deprimente para a gente. Mas hoje não. Hoje você vai na escola, você tem esse prazer. Tivemos a luta grande de buscar esse pessoal. Nós conseguimos reformar escolas do Estado, como o Premem, que já estava parado lá. E nós levamos mais de 1.300 alunos para o Premem. Então deixa a gente muito feliz com isso. Prefeito, eu vou querer falar sobre saúde, porque quero saber o que foi feito, o que pode ainda vir a ser feito na área de saúde, mas depois do intervalo comercial. Vou pedir licença para chamar um rápido intervalo, a gente volta já. E eu te convido a não mudar de canal, o programa Joaquim Alessi volta em 1 minuto. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevista com o prefeito Aidan Ravin. Prefeito, a gente falava que é preciso comentar a questão da saúde. Saúde, nós já fizemos várias entrevistas, eu costumo repetir sempre isso, é um poço sem fundo, quanto mais se investe, mais a necessidade. Quando você aprimora os serviços, a população passa a exigir mais e é natural que isso aconteça. Historicamente, a gente vê publicações em jornais aí questionando a saúde no município de Santo André, fazendo críticas e tal. Hoje o senhor conseguiu fazer uma série de mudanças. A inauguração do Poupa Tempo da Saúde, que eu reputo um dos fatos mais importantes nessa questão, até porque hoje o senhor tem lá um profissional de altíssimo gabarito comandando, que é o Dr. Wagner Borato, né, que é no AME Santo André, Poupa Tempo da Saúde. No centro hospitalar algumas mudanças foram feitas. O que o senhor destacaria de positivo no avanço da saúde em Santo André? Olha, Joaquim, na nossa saúde, nós temos o prazer de falar muita coisa. Primeiramente, nós tínhamos um gasto aqui em Santo André na faixa de 160 milhões por ano. Nós passamos isso para mais de 400 milhões, quase 420. Mesmo passando por esse absurdo que você fala, nossa, mas quanto? Muito. Ainda tem dificuldade, ainda tem deficiência. Mas o marco que eu falo, que é o Poupa Tempo, foi um marco para a gente muito grande, que todo mundo falava, não vai conseguir. Eu fui questionado em debate, quanto vai custar isso? Eu falei, quanto custa uma vida? Né? A gente tem que pensar nessa situação, na saúde, e não quanto vai custar. Então eu sempre defendi e defendo. Nós conseguimos o Poupa Tempo da Saúde em tempo recorde, foi 1 ano e acho que 8 meses, nem isso, que se fosse construir, se fosse fazer tudo, 4 anos não daria. Nós conseguimos, você que se passou uma vez ou foi ao Hospital Municipal, ver o que mudou aquilo, né? O Hospital Municipal hoje é coração, é humanizado, é limpo, não tem maca no corredor. Uma vez ou outra, uma emergência extrema na cidade, a gente pode acontecer uma situação dessa. Mas hoje não acontece mais. Então, o pessoal sobe para o andar, não tem uma maca no meio do andar para você ver o seu pai, o seu irmão, o seu primo abandonado lá. Pelo contrário, não canso de falar que os nossos médicos no Hospital Municipal são médicos da região e de São Paulo. Então,
tem consultório particular, trabalha em hospital particular na região e em São Paulo. Então, são médicos de qualidade, são médicos de ponta e tem que ser. Porque se acontecer um acidente com você, Joaquim, no meio da rua, e vir o SAMU, ele vai te levar para o hospital municipal. Sem dúvida. Com o seu pai, com o seu irmão, com o seu filho, com quem for, vai para o hospital municipal. Então nós temos que ter esse primeiro atendimento. Conseguimos isso com a união de todo mundo. Os 3 prontos-socorros, junto com o hospital municipal, junto com o Mário Covas, que a gente fez uma reunião aqui e eu pedi realmente a união para poder a gente conseguir movimentar esse pessoal, conseguir encaixar, que parecia que todo mundo era inimigo. Né? Quando a gente entrou aqui, os prontos-socorros eram inimigo do hospital, inimigo do Mário Covas. Eu falei, não tem inimigo, nós estamos num buraco só. Todo mundo tem que resolver isso. As consultas, a gente conseguiu adiantar o tempo de consultas, diminuir o tempo de consulta. Tem muita gente que não usou o sistema depois disso e ainda fica falando do passado. Ih, demora muito. Nossa, não tem jeito. Cardiologista hoje aqui na região, em Santo André, de 15 a 20 dias para passar. Então é uma coisa muito rápida, muito tranquila. Então aí a gente começa a ter a prevenção. Com a prevenção a gente começa a ter economia, porque você tem um diagnóstico precoce e você evita todas as complicações. A gente está construindo o novo hospital da Vila Luzita, onde é o pronto-socorro da Vila Luzita, para quê? Para embaixo ser pronto-socorro e em cima você fazer novamente um hospital. Mas, Adão, por que precisa de hospital? Que, a gente precisaria, na verdade, de mais espaço para internação. Então eu falo, é a internação da bronquite, é a internação da pneumonia, é a internação da cólica de rim, que não é uma internação grave que possa complicar. E você fica com os leitos do hospital totalmente livre para emergência, para cirurgia, para realmente resolver, para adiantar toda essa situação. Então nós temos essa qualificação e essa qualidade. Agora, prefeito, em que pese todos esses avanços, em política, como diria o poeta, nem tudo são flores. Hoje existe uma comissão parlamentar de inquérito instalada na Câmara Municipal para apurar denúncias de suposto esquema envolvendo agentes do SEMAS, o Serviço de Água. Como é que o senhor consegue governar, administrar diante desse tiroteio, né? O senhor atribui isso só ao momento político, a uma pré-campanha eleitoral? Como é que o senhor avalia essa situação? Joaquim, você que me acompanha há muito tempo sabe como a gente qualifica tudo isso. E desde o primeiro momento, quando começou a se levantar uma situação, uma hipótese de maldade, de extorsão, eu sempre fui contra, nunca aceitei uma situação dessa. Começo de governo, fiz várias reuniões aqui no prédio, fiz reunião fora, para que o pessoal caísse fora dessa história, que é a história do passado, que existia muito aqui em Santo André, que a gente virou página de jornal com sangue por causa disso. E eu sempre bati nisso. Quando falaram em CPI, eu fui o primeiro a falar para o pessoal, não, vamos fazer CPI, eu quero clareza nisso, porque eu não posso acusar ninguém porque uma pessoa levanta um falso testemunho. Eu acho que tem que falar, mostrar prova, indícios e resolver. Lamento muito a notícia, é um veículo único que faz isso com a gente. Lamento muito essa situação, Joaquim, porque assim, falar que eu vou me intrometer na CPI, olha, fui vereador lá e 3 vereadores que estiveram comigo na outra gestão fazem parte da CPI. Não tem o porquê disso e nem tem como. Eu acho que assim, o respeito do executivo com o legislativo existe e com a gente mais ainda. Por quê? Porque é isso que faz a construção. Nós fazemos reuniões aqui? Fazemos reuniões sim. Reuniões com todos os vereadores, porque existe aquele debate pontual que você tem que explicar alguns projetos para a gente poder resolver. Mas a própria CPI tem autonomia para chamar quem quiser, investigar como que quer. Está tendo uma investigação paralela no Ministério Público, está tendo uma investigação paralela com a própria delegacia. Então eu acho assim, meio ruim a linguagem de querer falar que eu, né, sou um ditador, sou o comandante, mando aqui e faço. Não tem nada disso. Santo André pode sonhar com dias ainda melhores? Muito melhores. Nasci aqui, falo para todo mundo, crio meus filhos aqui, tenho prazer, gosto dessa cidade e jamais a gente pensaria numa situação ruim para a cidade. Pelo contrário, a gente se dedica, Joaquim, sempre em melhora, sempre para frente,
sempre em conquistar coisas para a cidade. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final, mas a gente vai ter outras entrevistas. Enquanto a legislação eleitoral assim o permitir, até junho o senhor pode falar à vontade. E o espaço do programa Joaquim Alessi está aberto, porque acho que esse canal de comunicação com a população, mostrar o que está sendo feito e a gente trazer também os anseios da população nas questões aqui, isso é muito importante. Obrigado por essa entrevista e até uma próxima. Joaquim, muito obrigado. Que Deus continue preservando você e fazendo essa pessoa muito transparente, muito tranquila na política, que são poucos que são assim. Obrigado, prefeito. Esse foi o prefeito Aidan Ravin de Santo André, que conversou com você, telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente volta em 1 minuto. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e nesse bloco de gastronomia eu tenho a rara oportunidade e o prazer de ser recebido naquele que é, sem dúvida, no ABC, o melhor e mais refinado restaurante da região. Eu diria até que um dos melhores de São Paulo, porque eu frequento aqui há no mínimo 16 anos, né, Luiz Américo? Desde quando... Quer dizer, antes do Luiz Américo comprar, mas é nesses 16 anos de existência do Baby Beef é que a gente sente o quanto ele cresceu, o quanto ele traz de prazer gastronômico para a gente, de oferecer refeições de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Eu queria até começar brindando com você, né? Saúde, a nossa e a do Baby Beef, né? Agora, Luiz Américo, eu sou convidado para uma apresentação de pratos novos, de um novo cardápio do Baby Beef. Vocês estão sempre inovando, né? Esse é o segredo do sucesso? É o segredo, sim. Temos a gastronomia. Quando você começa a trabalhar com a alta gastronomia, você tem que sempre estar se atualizando e sempre estar com o seu cardápio modificando. Então, nós temos de praxe aqui, a cada 4 meses, nós mudarmos nosso cardápio e sempre buscando novidades, né? É uma coisa que eu falo com os meus chefes. O nosso chefe Fernando Lima, que está com o nosso chefe Edilson e o Adriano, são pessoas que eu converso com eles diariamente e sempre para buscar os novos pratos e as novas tendências da gastronomia, porque a gastronomia ela nos permite isso. Então isso é muito bacana. E nesses novos pratos, o que dá? Eu vou conversar com o Fernando, claro, ele vai contar detalhes da confecção, mas assim, o que vocês estão inovando aqui agora? Nós vamos buscar um pouco da nossa culinária, junto com a culinária europeia, que essa mixigenação é bacana. Você consegue colocar, por exemplo, uma costela de tambaqui com um risoto selvagem italiano. Então, essa combinação fez uma combinação perfeita para os pratos. Esse é um dos pratos, que nós estamos com 14 pratos praticamente lançando o nosso novo cardápio.
Bom, e quem ainda não conhece a costela de tambaqui precisa vir conhecer, porque bom, é um dos pratos que eu prefiro, já de há muito tempo. Um peixe do norte, né? Mas que você consegue ter na costela assim, às vezes aquela mistura do sabor do peixe com o porco, porque ela chega a lembrar a costela, né? E, quer dizer, só aí já é uma novidade. Agora, vocês também têm uma adega maravilhosa, né? Para quem é apreciador de vinho, como eu sou, e faço questão de sempre vir aqui conhecer, como é que é manter essa adega de vinhos? Quantos rótulos mais ou menos? Sommelier à disposição do cliente? Como é que isso funciona? É isso aí. Nós temos hoje, mais ou menos, a nossa adega comporta 1.500 vinhos. Nós estamos praticamente com 5 continentes trabalhando. E isso é uma coisa que nós temos sempre que estar atualizando com as importadoras. Hoje nós estamos fazendo um trabalho junto com as grandes importadoras e sempre buscando novidades. Eu tive uma visita recentemente no Chile agora e fui numa vinícola, num parceiro ótimo, que está querendo trazer umas novidades para nós aqui. Por sinal, vocês já estão convidados já de antemão. Nós vamos fazer um trabalho esse ano. Se quiser, pode falar, pode adiantar já quem é o parceiro? Nós estamos ainda numa situação bacana, ainda segredo, mas a gente vai vir aqui conhecer. Com certeza vocês vão estar aqui. É uma situação que nós estamos querendo trazer agora aos winers para fazer aqui, os winezinhos, para fazer um trabalho totalmente diferente. Que hoje o mercado, o consumo, para você ter uma ideia de vinho, num país que você pega, por exemplo, um Chile, uma Argentina, um Uruguai, enquanto eles consomem em média de mais ou menos uns 2,5 litros por pessoa por ano, no Brasil nós consumimos em torno de meio litro por pessoa. Então, a gente tem muito a avançar ainda. Avançar nessa linha. E é uma coisa que hoje o Baby Beef Jardim, o grupo Baby Beef Jardim, nós estamos hoje com além do restaurante, com nossos espaços, é um consumo muito grande de vinhos. Isso que eu queria falar também, falar um pouquinho dos espaços, porque não é só o restaurante, o Baby Beef Jardim, onde eu venho passar meus réveillons aqui, que são maravilhosos, né? Mas você tem também o Estação Jardim aqui do lado, onde passo para evento, tem o Espaço Figueiras. Como é que é esse conjunto de casas aí? Nós começamos, né, com o restaurante, há 16 anos, e a necessidade dos clientes pedindo para nós, para nos entrarmos, para fazermos as festas, os casamentos, o corporativo, e nós fomos adquirindo, né? E os espaços entraram. Então isso foi uma coisa assim que, até quem diria, eu pensar 16 anos que eu entraria nos eventos, tanto corporativo e social. Mas foi uma coisa automática e nós fomos almejando e crescendo e buscando novos espaços. Isso foi uma coisa que veio naturalmente, assim, natural. Legal. Luiz Américo, a gente vai ter outras oportunidades. Você está inaugurando o espaço gastronômico do programa Joaquim Alessi. Para mim é uma honra, como cliente teu há muito tempo. Você falou de festas. Eu fiz minha festa de 30 anos de casado aqui. Isso, Joaquim. Eu até inaugurando, mas vendo você, a sua esposa, que eu estou vendo aqui também, isso é uma coisa gratificante, porque eu vi você aqui junto conosco. Agora a gente vai lá que a gente vai acompanhar os pratos que o Fernando Lima estão... E eu vou conversar com o Fernando Lima para ele contar para a gente como é que é a preparação desses pratos, mostrar para os nossos telespectadores. Obrigado, Luizinho. A gente vai agora conhecer os novos pratos do novo cardápio do Baby Beef Jardim e a gente volta já para contar para você. Até já. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família.
o Dom Pedro I. E o frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Pois é, amigos do programa Joaquim Alessi, como eu conversei com o Luiz Américo agora há pouco, eu vou conversar com o artista da casa, o chefe Fernando Lima, responsável por esses pratos maravilhosos que a gente já degustou aqui, deixar o pessoal em casa com água na boca. Olha, um robalo, que é o peixe que eu mais adoro, aí é uma questão pessoal minha, eu adoro o robalo, um filé mignon também fantástico. Ele vai explicar pra gente as novidades desse cardápio do Baby Beef. Primeiro, Fernando, parabéns pelas criações. Obrigado. E conta para os nossos telespectadores quais são as novidades do Baby Beef. Bom, quando chega o mês de abril, nós mudamos todo o nosso cardápio, fazemos toda modificação e cada dia, cada ano a gente tenta brincar com alguma coisa dos pratos, tudo e tal. E esse ano nós focamos, além da culinária brasileira, focamos também nos pratos mais vendidos nesses últimos 3 anos que eu estou aqui no restaurante. Eu acabei repaginando um pouco mais e apresentando como um medalhão que você comeu. Ele já vem 3 anos no cardápio. O ano passado ele veio com um tipo de queijo, esse ele veio com queijo holandês e queijo brie. Então cada ano a gente vai brincando. E o robalo também é um prato que o peixe que eu mais gosto. Então a gente empatou aí nesse negócio. E também a brincadeira, ele veio com petit gâteau de bobó de camarão. Esse petit gâteau, eu nunca tinha comido uma coisa... Eu vou ser sincero pra você. Na sobremesa, eu não sou muito fã de petit gâteau. Não sei porque não é a sobremesa que mais me agrada. Aí quando eu vi o petit gâteau, a apresentação dele com o bobó de camarão, e a hora que eu tive a oportunidade de degustar isso, que coisa mágica. Onde é que você foi buscar na verdade, essa inovação do petit gâteau de bobó de camarão? Nós entramos aqui com alguns tipos de petit gâteau. No outro cardápio nós tínhamos um petit gâteau doce, que era com limão siciliano. E agora nós falamos assim, já que ele veio em tantas versões doces, agora vamos tentar um salgado. E ele é feito com a pasta de mandioca, entendeu? A pasta da mandioca, purê de mandioca. Aí entra o ingrediente brasileiro, né? Exatamente. Esse é 100%. O robalo, o bobó de camarão e a mandioca. Então esse é 100% brasileiro. Só a única coisa que eu brinquei ali, ele vem com pesto de tomate. Então ela acaba sendo com as castanhas brasileiras também para fazer o pesto. E ele fica 100% brasileiro. Certo. Quer dizer, ou seja, o cliente que quiser conhecer essas novidades, com certeza vai se deliciar com esses pratos. E de sobremesa, o que você tem aí de diferente? Bom, de sobremesa, agora vocês vão degustar agora um 1000 folhas, que é feito de gianduia. E depois tem um bolinho de chuva, tradicional da vovó, feito com banana e calda de goiabada. Ele também acaba impressionando muito. Entre outras, eu tenho um bar de sorvete que vem 5 tipos de sorvete diferentes, cajado. Esse sorvete que você serviu aqui agora, entre o robalo e o filé mignon, que estava maravilhoso, explica aqui o que é esse sorvete. Esse sorvete é um sorvete de cajá. Então nós produzimos isso. Nós produzimos ele aqui mesmo. Todos os sorvetes que temos na carta, nós produzimos aqui mesmo. E esse é até uma brincadeira para limpar o palato de um peixe para outro prato de carne. Nós servimos ele de cajá, até por ele ser mais azedinho, tudo e tal. Até porque você pega um peixe mais forte, que é o robalo, que tem um sabor mais acentuado, né? E sempre harmonizando com vinhos. Eu falava com o Luizinho agora há pouco, vocês têm uma adega maravilhosa, com 1.500 rótulos de vinhos diferentes. Vai ver novidades aí. Eu sei que vem coisa do Chile boa aí. Agora, sempre dá para harmonizar esses pratos maravilhosos que você faz com os vinhos da adega aqui do Baby Beef, né? Dá tranquilo. Tem muita gente que acaba escolhendo o prato para depois escolher o vinho. Então nós damos indicações tanto para peixe quanto para prato, de carne, de pato, de caça, de ave. Então nós temos vinho tanto do velho mundo quanto do novo mundo. São mais de 1.500 rótulos. Ele economizou um pouco nos rótulos. São mais de 1.500 rótulos que nós temos, então dá para a pessoa brincar com cada prato. Maravilha. Esse é o Fernando Lima, o chefe do Baby Beef. Eu te convido, você que está aqui no ABC ou em São Paulo, vendo o programa Joaquim Alessi, é
imperdível o novo cardápio. A gente já combinou com o Luiz Américo aqui, vai acompanhar sempre as novidades. Daqui a pouco tem o lançamento de vinho novo aqui que ele vai trazer do Chile. Sempre tem a modificação dos cardápios. E, Fernando, parabéns pelo teu trabalho, viu? Obrigado. É um prazer receber vocês aqui conosco. Tá ótimo. Esse é o Fernando Lima, o chefe do Baby Beef Jardim. A gente volta em 1 minuto. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e nesses 2 últimos blocos do programa, eu vou conversar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva, o Martinha. Martinha, obrigado por comparecer ao nosso programa mais uma vez. Obrigado a você, Joaquim. É uma satisfação muito grande estar aqui no programa junto com vocês. Tá ótimo. Bom, Martinha, a gente está aí nessa época de 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores. A Força Sindical, que é a central a qual o seu sindicato está afiliado, costuma promover grandes manifestações ali na Praça Campo de Bagatelle, com mais de 1 milhão de trabalhadores. Sempre tem um misto do show, da festa, do espetáculo, com a conscientização política, com os discursos, com o chamamento da classe trabalhadora a uma consciência social e política. Eu começaria perguntando, nessa época, o trabalhador de Santo André, de Mauá, o trabalhador brasileiro tem o que comemorar? Tem, Joaquim. O momento do 1º de maio é um momento importante, porque é o momento de você fazer uma reflexão, né, internacional sobre a história de luta dos trabalhadores do mundo todo. Obviamente que se nós voltarmos não tão longe atrás, se a gente voltar aí a 100 anos, aí um século atrás, no início da industrialização no mundo, os trabalhadores não tinham jornada de trabalho definida, os trabalhadores eram quase escravos, só não eram escravos porque tinham um salário, né? Mas eles, na verdade, não tinham horário de trabalho definido, não tinham direitos, era praticamente só deveres, né? Sim. E ao longo desse século, os trabalhadores foram evoluindo, foram conquistando avanços importantes, a organização através dos sindicatos, das centrais sindicais, fizeram com que os trabalhadores pudessem ter um universo de conquistas importantes. Hoje, o trabalhador tem alguns direitos assim internacionais importantíssimos, né? Através da OIT. Hoje o trabalhador não pode ser discriminado, o trabalhador tem salário, tem jornada de trabalho definida, jornada máxima de trabalho diária, enfim, tem um auxílio maternidade para as mulheres que trabalham, precisam amamentar os filhos, enfim, nós temos o trabalhador que sofre acidente de trabalho. Então nós tivemos hoje os trabalhadores, além da Constituição, né, que confere direitos e deveres a toda a sociedade, os trabalhadores eles são amparados por uma lei específica, que é a CLT, que foi criada
obviamente, em 1940, tem até controvérsias, mas é direitos conquistados dos trabalhadores. Com Getúlio Vargas, né? Com Getúlio Vargas na época, mas são direitos que valem até hoje. Ninguém teve coragem ainda de acabar com ela, porque ela é importante ainda. Inspirada na famosa Carta del Lavoro, de Mussolini, que depois naquele período, né, e depois da Segunda Guerra, tinha muita importância de você ter, assim, criar alguma nova forma de relação capital e trabalho, a organização dos sindicatos, mesmo antes da Segunda Guerra, foi logo também depois da Primeira Guerra Mundial. E nós temos hoje a conquista nas convenções coletivas. Cada sindicato hoje tem aí convenções coletivas com mais de 100 itens, que são conquistas além da Constituição e além da CLT. Então, nesse aspecto, e os trabalhadores especificamente brasileiros, nós estamos vivendo um período histórico, né, de regime democrático que é importante para os trabalhadores. Quando você tem democracia, você faz valer a lei. Aliás, uma democracia que foi conquistada graças principalmente à luta dos trabalhadores. Exatamente. Em plena ditadura militar se reorganizaram, foram para as ruas, em passeatas, aquelas greves de 78, 79 que você participou. Quer dizer, esse momento que permitiu que a gente vivesse hoje esse período de, pelo menos, estabilidade política, de direito democrático. Exatamente. Então nós temos aí o Sindicato de Santo André, por exemplo, o ano que vem ele estará completando 80 anos de legalidade, de existência. 80 anos. Esse 80 vai ter uma grande festa. Esse precisa uma grande festa. Precisamos fazer uma grande festa, festa, envolver os trabalhadores, bastante reflexão. Então, quer dizer, mostra que um órgão que funciona há 80 anos é um órgão importante, é uma conquista importante dos trabalhadores. E, sem contar que sofreu várias intervenções no regime militar, do regime de Getúlio Vargas, na ditadura de Getúlio, várias intervenções, vários movimentos repressivos contra o sindicato, e os caçavam as diretorias do sindicato. A última cassação foi em 1980, que o sindicato ficou 2 anos sob intervenção. Era o Miguel Rupp? Não, era o Marcílio Cicotti, né, que eram os dirigentes daquela época. E nós veio depois, em 82, com a retomada depois de 2 anos. Né? Então, isso são coisas importantes para a classe trabalhadora. Obviamente que ainda temos muita coisa a conquistar. Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que é um momento, nessa reflexão, eu acho que a gente tem coisas para comemorar. E mudou muito, né, Martinha, a forma de atuação. A gente cobriu, há 2 programas aí, a gente mostrou a manifestação maravilhosa que vocês organizaram na Assembleia Legislativa, né, ao lado de Fiesp, Ciesp, Sindimac, mas aí também de outras centrais sindicais, quase 100 mil trabalhadores ali superlotando o estacionamento da Assembleia Legislativa, num protesto que foi chamado de grito de alerta contra a desindustrialização. Quer dizer, aquela história também antiga da luta de classes passou, no meu modo de entender, se me corrija se eu estiver errado, ser uma luta com classe, ou seja, trabalhadores e empresários unidos em defesa da indústria nacional e em defesa do emprego. É porque é aí que eu falo sempre de prevalecer a democracia. Dentro da democracia, você aprende a ter esse respeito, esse crescimento político, que hoje o movimento sindical, ele sabe quando o empresário está chorando de barriga cheia e quando ele precisa de ajuda, porque a indústria ela tem um papel importante para a sociedade. Então, esse momento foi um momento que nós entendemos que a indústria, o setor produtivo, precisava de ajuda do governo e de toda a sociedade, e aí nós fomos, né, aí juntos nessa busca, e ainda temos algumas coisas ainda para conquistar, que é a questão do dólar, que envolve uma questão internacional, mas que são coisas bem visíveis e importantes que hoje nós entendemos, tanto nós como os empresários e até também parcelas do governo. Agora, índice econômico é uma coisa meio complicada, né? Depende da forma que você olha, do ângulo que você olha. Eu vi uma manchete de caderno de economia há poucos dias dizendo, região, e aí falando do ABC, criou 2.300 e poucos empregos. Na indústria isso não acontece hoje. A indústria não está acontecendo. Às vezes você cria emprego em outros setores, né? E também depende da base que você busca para criar os dados. Você pega, às vezes, dado do ano passado para cá. Você pega o dado de quando teve a primeira crise econômica aí, em 2008. Sim. Aí você pega quando teve aquela baixa, aí lógico, aí cresceu. Então, mas se você pegar no pico, aí você vai ver que diminuiu. Então, esses índices são complicados por isso. Então, não basta um índice, precisa ter um contexto mais geral para a gente ver o desenvolvimento. O Brasil, os últimos dados de crescimento do Brasil como um todo chegava aí a 2,7%,
mas a indústria tinha crescido 0,4%. Né? Então é um setor que precisava de cuidados. Legal. Martim, eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial, a gente vai voltar daqui a pouco e vou querer falar de política local, afinal de contas, você aí é o comandante do PDT, do Partido Democrático Trabalhista em Santo André, a gente falou de Carta de Lavoro, o PDT tem tudo a ver com isso, porque vem no bojo da história do PTB, do Getúlio Vargas, né? Depois se separou, mas a gente vai falar isso depois do intervalo comercial. Eu te convido a não mudar de canal, em 1 minuto a gente está de volta. Até já! Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o Frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano. Ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, o Cícero Firmino da Silva Martinha, mas agora a gente vai falar um pouquinho de política local, política de Santo André. Afinal de contas, o Martinha é do Partido Democrático Trabalhista, o PDT de Santo André. Martinha, a gente falou de Carta do Lavoro, falou do Getúlio era do PTB, mas o PDT é um desmembramento, naquela velha briga do Brizola com a filha do Getúlio, né? E como ele acabou perdendo a sigla PTB, ele fundou o PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista. Dá para a gente dizer que o PDT é o partido que representa os anseios de uma parcela da classe trabalhadora em Santo André hoje? O próprio nome diz, Joaquim, partido, né? Eu acredito que representa uma parte da sociedade. A gente nunca, eu acho que é muito abuso a gente dizer que a gente representa toda a sociedade, mas eu acredito que o PDT ele tem um espaço, tem um nicho dentro da sociedade onde ele pode representar muito bem. O PDT tem algumas bandeiras históricas muito importantes. O Brizola sempre foi um homem da visão trabalhista e que hoje se concretiza. A gente falava no outro bloco dessa questão, às vezes, da necessidade de você estar junto com a parte importante da sociedade, que é a indústria, né, que é o setor produtivo. E ele já tinha essa visão lá no passado, né, que era importante você ter algo, não era só os trabalhadores, tinha que ter outros setores da sociedade. E quando o Brizola também assumiu o governo do Rio de Janeiro, né, ele teve uma iniciativa que, se todos os governos da época tivessem a mesma iniciativa, acho que o Brasil estaria em outro nível na educação fundamental do país, né? Ele criou lá aqueles CIESPs, que era a escola integral para as crianças, porque ele já viu o Rio de Janeiro com uma periferia muito grande e precisava dar uma assistência para aquelas crianças. E a forma de você tirá-la da rua era você deixar num tempo integral, numa escola boa, de qualidade, com bons professores, e você dando alimentação para a criança e tal, para ela não ter contato com a marginalidade, né? Foi uma experiência assim fantástica. Pena que o país não abriu os olhos para isso, porque isso acho que dá menos voto do que investir em outras coisas. Sim. Mas o PDT ele tem essa bandeira importante na luta em defesa dos direitos conquistados dos trabalhadores. E qual é o papel do PDT nesse processo eleitoral de Santo André para 2012? O papel do PDT, eu tenho dito e nós temos conversado internamente muito, que é o seguinte: tem algumas questões regionais que não se resolve apenas em uma cidade. Então vem aí um candidato a prefeito, promete isso, promete aquilo, entra lá na prefeitura e não consegue fazer. A questão da segurança, a questão de saúde, a questão de transporte, precisa se dar de uma forma coletiva, de uma forma regional. Essa eu acho que é uma bandeira importante da gente
da gente fazer, porque, e não pode ser do jeito que está acontecendo hoje, aí fala, criou-se o consórcio, tá bom, mas esse consórcio não pode funcionar distante da sociedade, né? Nós precisamos envolver toda a sociedade organizada nesse consórcio de prefeitos. Quer dizer, hoje ele está limitado aos 7 prefeitos. Aos 7 prefeitos. Então, os 7 prefeitos, cada um discute o seu interessezinho da sua cidade e não se avança nada. O que se resolveu nesses últimos anos, né, com o consórcio de prefeitos? Pouca coisa. Eles dizem, você vai lá discutir alguma coisa, isso daqui é um tema que nós não podemos discutir, nós temos autonomia para discutir isso. Olha, se não tem autonomia, então está fazendo o que lá esse consórcio? A única coisa que eles falam é o Rodoanel. Mas é uma obra do governo do Estado, que ia sair de qualquer jeito. E o Rodoanel, se você não tomar os cuidados necessários, a gente já dizia isso no passado, a região do ABC também pode correr o risco de ficar virar galpões aí de armazenamento. Pode ser um presente de grego. Um presente de grego, que não interessa nada, não vai gerar empregos, não vai... Quando a gente está lutando contra a desindustrialização nacional, né? Receber presente de grego não é bom, não. Nesse aspecto aí, a gente vê assim, uma atitude aqui do prefeito Luiz Marinho, tem trabalhado muito forte nessa questão de manter as indústrias automotivas que estão aqui e trazer novos investimentos, novas indústrias, setor de aviação, tal. Isso é importante para a região, né? Mas não pode, né? Tem que ser uma medida que ser tomada, a criação, nós debatemos muito aqui a criação de um centro tecnológico, não se chega a um acordo, né, das 7 cidades, cada um quer criar o seu individualmente e não se criam nada. E aí nenhuma cria nenhum. Então eu acho que uma das primeiras coisas é o seguinte, a gente empurrar, né, quer dizer, trazer a sociedade organizada de imediato, trazer toda a população, né, na pressão, inclusive, para os prefeitos eleitos, para que possam tomar medidas aqui que venham atender a necessidade da região. Agora, o PDT tem um pré-candidato a prefeito, que foi o terceiro mais votado nas eleições de 2008. Terceiro, assim, praticamente empatado com o segundo, né? O segundo que virou o prefeito, que é o doutor Aidan, aí está o prefeito pelo PTB. O Raimundo Salles, advogado, que é o pré-candidato do PDT, chegou na eleição de 2008 muito perto. Diferença mínima de votos. Podia ter sido ele a disputar o segundo turno. Quer dizer, ou seja, tem um candidato que é forte, um pré-candidato que é forte. Mas mesmo assim vocês estão discutindo com todas as correntes, indiscriminadamente. Já vi a possibilidade de conversar com o vereador Paulinho Serra, que é pré-candidato pelo PSDB, né? Teve uma confusão no partido dele, mas de repente pode viabilizar uma candidatura, ou a prefeito ou a vice, alguma coisa. Já se falou em conversas com o próprio prefeito Aidan Ravin, já se falou em conversas com o deputado Carlos Grana, que é pré-candidato do PT. Vocês estão conversando com todo mundo e há essa possibilidade de fazer aliança tanto de um lado quanto do outro, dependendo dos compromissos firmados? Eu fiz um esforço muito grande para trazer o Salles para o PDT, porque eu senti assim, que o Salles amadureceu muito, tem um eleitorado, concorreu a algumas eleições, né? Tem voto em setor da sociedade que eu acho que é importante, ele tem voto na periferia da cidade, né? Muito embora as pessoas pensam que às vezes o maior contingente de voto dele é no centro, expandido, não é verdade. A maior concentração de voto dele está na periferia, um candidato que tem uma boa ascensão nesse setor. E quando a gente trouxe ele é porque nós entendíamos que a gente teria uma grande chance de fazer uma disputa concreta aqui na cidade, né, de igual para igual. E ele tem demonstrado isso, nós demos também a liberdade para que ele pudesse buscar, conversar com todos os setores, eu acho que é importante isso. Nesse momento pré-campanha, né, ele como pré-candidato fazer todo esse trabalho. Mas obviamente que eu acredito que até o mês de junho aí nós estaremos engrossando as nossas fileiras e fortalecendo a nossa candidatura do Salles. Tá, joia. Martinha, a gente tem bastante assunto ainda para conversar, mas você vai voltar aqui mais vezes, porque sempre tem que estar atualizando esses assuntos. Por enquanto eu quero te agradecer a presença e desejar sucesso aí nesses trabalhos, tanto no sindicato quanto no PDT, porque é óbvio que se vocês tiverem sucesso, quem vai ganhar vai ser toda a sociedade de Santo André, do ABC e do Brasil. Agradeço a você, Joaquim, mais uma vez pela oportunidade e tenho a chance de estar falando com a sociedade aqui andrense do ABC. Tá, joia. Esse foi o Cícero Firmino da Silva, o Martinha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, um dos dirigentes do Partido Democrático Trabalhista na cidade, que conversou com você sobre esses assuntos importantes para o nosso dia a dia. A gente volta em 1 minuto, então não troque de canal. Até lá.
Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza que vocês curtiram essa estreia em novo horário, importantíssimo aqui no canal 13 NET Cidade de São Paulo, e conheceram muito da administração de Santo André, do governo Aidan Ravin, ficaram sabendo do novo cardápio do Baby Beef Jardim também em Santo André e das posições, dos posicionamentos do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva. Eu te espero aqui na próxima quarta-feira às 9 horas da noite. Até lá! Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057.